Para quem tá ouvindo, imaginem o seguinte cenário. Uma banda lança o seu primeiro disco e, de cara, esse álbum vende nada menos que 8 milhões de cópias. Uma loucura absoluta. Sim, é um sucesso estrondoso. Eles ganham um Grammy logo de primeira, dominam a programação da MTV inteira e lotam arenas pelo país todo. Uma consagração, certo? Qualquer um diria que sim, com certeza. Mas aí abre-se a edição de fim de ano da revista Rolling Stone daquela época e a gente descobre o impensável. Na mesma página em que os leitores os elegem como a melhor nova banda, os críticos musicais votam em peso para dar a eles o título de pior nova banda do mundo. O que é um paradoxo brutal, né? E o lance é que é exatamente essa dicotomia que torna a nossa análise de hoje tão fascinante. Exatamente. Bem-vindos a mais um mergulho profundo nas nossas fontes. Hoje a mesa está cheia. Bem cheia, aliás. Nós não estamos aqui simplesmente para repassar a linha do tempo de uma banda de rock dos anos 90. Nem um pouco. Nós temos em mãos um relatório técnico exaustivo dissecando a discografia do Stone Temple Pilots, artigos imensos da revista Classic Rock, além de posts no Reddit onde os fãs debatem teorias obscuras há décadas. E até anotações de blogs especializados em teoria musical. Isso. A nossa missão nesta exploração é desvendar um mistério. Como um grupo que a elite da crítica musical tentou ativamente destruir, chamando eles de imitadores baratos do grunge, conseguiu sobreviver a tanto caos. E a décadas de problemas internos, luto insuportável e mudanças drásticas de gênero musical. A resposta que emerge de todas essas fontes aponta para algo muito específico. Uma espécie de arquitetura sonora secreta, né? Exato. Uma fundação musical tão absurdamente sólida que permitiu que o caos acontecesse em cima dela sem que o prédio inteiro desabasse. Mas para a gente entender essa estrutura, precisamos olhar para como os alicerces foram concretados. E a própria gênese da banda já é uma anomalia construída em cima de muita tensão. Com certeza. O encontro deles já foi algo totalmente fora da curva. O que me chamou muita atenção nos arquivos da Classic Rock foi justamente isso. Lá no final dos anos 80, o vocalista Scott Weiland e o baixista Robert DeLeo não se conheceram num conservatório de música, tipo, estudando teoria. Longe disso. Eles se esbarraram num show da banda de punk hardcore Black Flag, em Los Angeles. Aí começaram a conversar sobre música e, de repente, a conversa tomou um rumo meio bizarro. Porque eles descobriram que estavam namorando exatamente a mesma mulher. Pois é. O que, em 99% dos casos, terminaria numa briga colossal no meio do bar, né? Seria o fim da banda antes mesmo de começar. Mas a conexão musical que eles sentiram foi tão forte que, em vez de brigarem, eles decidiram formar o grupo. O nível de imprevisibilidade já começa aí. Quando a garota foi embora da vida deles, os dois acabaram até dividindo o antigo apartamento dela. O que é muito irônico. E os relatórios técnicos mencionam que no começo eles compunham sob o nome Swing. E as primeiras fitas demo tinham de tudo, não era só rock. Tinha um funk meio esquisito e até, por incrível que pareça, aquele canto tirolês, o yodeling. Ah não, yodeling, sério? Sim, é o som clássico de músicos jovens tentando encontrar uma identidade a qualquer custo. Eventualmente eles mudaram pro Mighty Joe Young e gravaram grande parte do primeiro disco com esse nome, mas a indústria musical interveio. Sempre os advogados, né? Avisaram que um veterano do blues já era dono desse nome, e a mudança precisava ser imediata. E a solução veio de um jeito muito mundano. Eles contam nas entrevistas que eram obcecados por aqueles adesivos de óleo de motor da marca STP. Aqueles clássicos dos anos 70 e 80. Isso. Eles queriam manter a sigla e começaram a inventar palavras. Quase viraram Stereo Temple Pirates, ou um nome incrivelmente bizarro que era Shirley Temple's Pussy. Ainda bem que desistiram dessa última ideia. Com certeza. Até que aterrissaram em Stone Temple Pilots. O Weiland admitiu depois que o nome não significava absolutamente nada, mas soava grandioso. E grandiosidade foi exatamente o que eles entregaram em 92, com o álbum Core. O que nos leva de volta àquele paradoxo inicial. O que fez a crítica odiar tanto um disco tão bem-sucedido? Se a gente analisar o contexto, o som de Seattle, tipo Nirvana, Paul James, Soundgarden, era visto como a quinta essência da autenticidade angustiada da época.
E o West Tip era do sul da Califórnia, o que já causava uma certa torção de nariz. Exato. Eles surgiram misturando aqueles riffs pesados de afinação baixa com ganchos vocais incrivelmente melódicos. Para a crítica purista, soava tudo perfeito demais, quase como uma receita calculada para o sucesso. Essa percepção de banda fabricada causou muitos atritos, especialmente quando a gente olha para as letras e o choque de interpretação. Tem um debate profundo nas nossas fontes sobre o primeiro grande hit deles, Sex Type Thing, que a gente precisa abordar com muita cautela. Sim, os documentos revelam um abismo enorme entre a intenção do autor e o que o público realmente entendeu na época. O Weiland escreveu essa música como uma condenação feroz do abuso e da atitude machista predatória. A escolha artística dele, no entanto, foi usar a primeira pessoa do singular. Ele vestiu a carapuça do agressor na letra, justamente para mostrar o quão repulsivo e patético aquele comportamento era. O problema, e aqui entra a tragédia da comunicação falha, é que o público simplesmente não pegou a ironia ou a denúncia teatral. Lendo os relatos, fica evidente que uma parte gigantesca da audiência nos shows cantava a letra de forma literal. Como se fosse um hino de festa celebrando o domínio. É crucial a gente registrar isso de forma totalmente neutra. A intenção era puramente de protesto, mas a recepção foi um desastre de interpretação literal. Ironicamente, foi essa agressividade sonora e a polêmica que manteve o clipe em rotação máxima na MTV. Essa dissonância é um tema recorrente na história deles. Isso nos leva a uma das partes mais intrigantes da pesquisa que eu encontrei nos fóruns do Reddit. As famosas teorias de fãs. O que eles dizem? Tem uma teoria super detalhada lá argumentando que o álbum Color nunca foi uma coletânea de hits soltos. Eles defendem que é um álbum conceitual obscuro. Sobre a trajetória de declínio de um único personagem? Exatamente. A teoria sugere que a narrativa começa com o sentimento de rejeição na música Creep. Depois vira desilusão em Wicked Garden, atinge a violência assumida em Sex Type Thing e deságua no isolamento e na morte nas faixas finais, como Dead and Bloated e Plush. É uma leitura temática muito persuasiva, para ser sincero. E falando em Plush, que rendeu o Grammy a eles, a origem documentada dessa faixa é surreal. Conta essa história, porque ela é bizarra e trágica ao mesmo tempo. A melodia simplesmente surgiu enquanto o baterista Eric Kratz e o Weiland estavam relaxando em uma banheira de hidromassagem. Sério, numa banheira, a música mais famosa deles. Pois é. E a letra foi diretamente inspirada por uma notícia policial horrível em San Diego sobre o sequestro de uma jovem. O Weiland pegou esse horror do mundo real e transformou numa metáfora sobre um relacionamento obsessivo. Mostra uma capacidade muito sofisticada de processar o macabro através da melodia. Sabe uma coisa que eu fico pensando lendo essas análises? Será que o erro da crítica não foi tratar a banda só como uns caras querendo surfar na onda de Seattle, quando na verdade o Weiland estava agindo mais como um ator de método? Como assim um ator de método? Tipo, assumindo personas sombrias e teatrais propositalmente para compor em vez de só relatar a própria vida? Olha, eu discordo um pouco dessa visão de ator de método, sendo bem franco. É mesmo? Por quê? Lendo as entrevistas de bastidores na Classic Rock, fica claro que não havia esse distanciamento seguro que um ator tem. O que as fontes sugerem é que era um sangramento psicológico muito real. Ah, entendi. Não era só um personagem. Era o caos interno dele transbordando. Isso. A crítica queria a dor crua de Seattle, e o Weiland oferecia a dor genuína, mas embalada numa teatralidade que os anos 90 não sabiam processar direito. E a resposta da banda a esse rótulo de falsos foi o que definiu o próximo passo deles de um jeito brilhante. Eles basicamente decidiram quebrar a caixa onde tinham sido enfiados. O segundo álbum, o Purple, lançado em 94, é a prova viva disso. Gravado em Atlanta em menos de um mês com uma energia super crua. E a estética visual já sinalizava uma ruptura gigantesca. Saem os tons escuros do primeiro disco e entra a imagem de uma criança montada num killing na capa. Aquela criatura mítica chinesa de boa sorte. Isso. E na contracapa, no lugar da lista de músicas, a imagem de um bolo escrito 12 melodias graciosas. Mas a grande ruptura estava na música, né? Com certeza. O verdadeiro cavalo de Troia estava ali. O relatório técnico aponta que os irmãos DeLisle,
o Jim e o Robert, finalmente pararam de esconder o background musical deles. E que não era o punk, como muita gente achava. Era o jazz clássico, a Motown e a bossa nova. Peraí, como você mistura acordes de bossa nova com o peso das guitarras dos anos 90 e ainda domina as rádios de rock do planeta? Isso não soa como a receita de uma banda fabricada. De jeito nenhum. É aqui que entra a genialidade técnica. Pense no grunge tradicional, baseado em power chords. Aqueles acordes simples de 3 notas que dão um soco direto. Exato. O Jim DeLeo usava essa mesma distorção pesada, mas tocando acordes complexos, tipo tensões de nona ou acordes diminutos. E o que isso causa em quem está ouvindo? Cria uma sensação de falta de resolução. É uma sonoridade ansiosa e sofisticada. A guitarra soava rock, mas secretamente induziu uma emoção agridoce de jazz. Nossa, isso é brilhante. E as linhas de baixo do Robert Mould? O material diz que ele se inspirava na Motown. No rock, o baixo costuma só copiar a nota da guitarra. O Robert ignorava isso e tratava o baixo quase como um segundo vocalista, escrevendo melodias cheias de groove por baixo de tudo. O que dava aquele balanço oculto nas músicas deles. O maior exemplo dessa química toda é a Interstate Love Song, que ficou 15 semanas no topo das paradas. E que começou como um rascunho de bossa nova escrito no baixo. É surreal. Eles pegaram uma bossa nova, colocaram guitarras gigantes e virou um hino. E detalhe, o Island gravou aquele vocal lendário em apenas um take. Um take só. A confiança dele estava lá no alto, o que abria espaço para brincadeiras e acidentes felizes. Como a história hilária da música Vasolini. Descobrimos que o título surgiu só porque o Island, quando era criança, entendia errado a letra de uma música do Eagles. A música Life in the Fast Lane, né? Sim. O cérebro infantil dele ouvia as palavras e achava que eles cantavam Flies in the Vaseline, ou seja, moscas na vaselina. Eles levavam a excentricidade tão a sério que o álbum Purple até termina com uma faixa oculta totalmente bizarra. My Second Album, cantada pelo Richard Peterson, um músico de rua que eles descobriram. É puro suco de anos 90. E com essa confiança de que a arquitetura sonora deles suportava tudo, eles foram para os extremos no terceiro disco, o Tiny Music de 96. Aquele com o título enorme, Songs from the Vatican Gift Shop. O método de gravação ali foi uma loucura. Eles se isolaram no Westerly Ranch, uma mansão na Califórnia com 20 mil pés quadrados. Ouvindo os bastidores, parece que a música deles se tornou essa mansão luxuosa. Eles montaram a bateria inteira no gramado da frente da casa. Para capturar aquele soco seco sem as paredes do estúdio. E gravaram vocais num foyer com um teto de 20 pés de altura para pegar o eco natural. Percussão em closets de cedro, guitarras em banheiros. Sonoramente foi um ápice criativo, com vibrafones e harpas elétricas. Mas as fontes documentam um contraste terrível. A grandiosidade camuflava uma estrutura desmoronando por dentro. O isolamento no campo permitiu focar na arte, mas também soltou os demônios pessoais do Island. A equipe precisava subir no quarto dele toda hora, só para checar se ele ainda estava respirando por causa do vício. Como eles conseguiam manter a produtividade com a dinâmica tão fraturada? É o paradoxo do colapso funcional. A técnica deles era tão sólida que a música saía perfeita, mesmo com a comunicação humana desintegrada. Mas essa fratura cobrou seu preço. Turnês canceladas, hiatos e, no quarto álbum, o No 4, o Island estava preso. E a ironia pop entra aí. Mesmo de dentro da prisão, ele escreveu o hits Sore Girl, sobre o divórcio da primeira esposa, Janina. E a estrela do clipe foi a Sarah Michelle Gellar, da série Buffy a Caça-Vampiros. Tudo porque o Island virou fã fanático da série assistindo na TV da cadeia. A vida real misturada com cultura pop num nível muito absurdo. E essa vulnerabilidade crua ficou ainda mais evidente no disco Shangri-La Dida, de 2001. Que também foi gravado em isolamento numa casa em Malibu, e ali eles não tentaram esconder mais nada. A faixa Bipolar Bear é um relato direto sobre a saúde mental do Island, e a instrumentação que eles escolheram é fascinante. Em vez de guitarras, eles usaram banjo e alto-harp. Para quem não conhece, o alto-harp é um instrumento que soa muito frágil e metálico. Combina perfeitamente com a letra. Os blogs também apontam a faixa To Cool Queenie como uma crítica implacável sobre como a Courtney Love lidou com a fama e a tragédia em Seattle.
A gente só relata de forma neutra o que as fontes dizem sobre isso, mas o nível de exposição ali era altíssimo. Até que o prédio finalmente desabou e eles se separaram por anos. E quando tentaram uma reunião em 2010, o processo foi mecanicamente triste. Essa parte me deu até um aperto no coração lendo os artigos. Eles produziram tudo separadamente. Os irmãos DeLeo e o baterista Eric Kratz ficavam no estúdio, brilhantes como sempre. E o Weiland gravava no próprio estúdio dele e mandava os arquivos por e-mail. Eles nem se olhavam. O produtor Don Was teve que atuar como diplomata para dar alguma coesão naquilo. Gravar rock por e-mail é a antítese do que o gênero pede. E o abalo estrutural foi tão forte que, em 2013, aconteceu o impensável. O Weiland foi demitido da própria banda. Seguido por uma era breve e respeitosa com o Chester Bennington nos vocais. Lançaram aquele EP High Rise, foi um respiro de esperança. Mas logo em seguida veio a tragédia definitiva. As perdas do Scott Weiland e pouco tempo depois, do Chester. Uma carga de luto monumental. Eles precisavam de uma nova voz, mas não de um clone. E as fontes relatam uma busca heróica. Fizeram um teste com mais de 15 mil candidatos do mundo inteiro. E como eles acharam o Jeff Gutt? Por puro boca a boca num show em Detroit. Ele nem tinha mandado material online. E no teste, ele foi cirúrgico. Escolheu cantar Piece of Pie, simplesmente a música mais difícil do catálogo deles. Para provar o valor na hora. E isso nos leva ao álbum Perdida, de 2020, um álbum totalmente acústico. Para uma banda gigante de rock de arena, tirar a eletricidade foi a única maneira autêntica de processar esse luto. Foi uma verdadeira cura acústica. O Robert gravou com instrumentos vintage, tipo o marxofone e o guitarrão mexicano. O silêncio entre as notas finalmente começou a falar mais alto. O Jeff Gutt entregou vocais que respeitavam o peso da história sem tentar apagar o passado. Então, colocando todas essas fontes em perspectiva, o que fica de lição desse mergulho profundo? A verdadeira lição é que a técnica genial e o suporte musical impecável dos irmãos DeLeo e do Eric funcionaram como uma âncora constante. Seguraram o navio na tempestade. Isso. Mesmo com o comportamento caótico do Weiland, a base estrutural da banda permitiu que cada álbum fosse uma revolução. É a prova do valor da resiliência somada à competência absurda. E para pensar após a nossa análise de hoje, eu deixo uma reflexão irônica extraída das entrelinhas de todo esse material. Qual seria? Existe uma ironia poética e profunda no fato de que o Stone Temple Pilots, a banda que a elite crítica musical lá de 94 votou cruelmente como a pior nova banda... Que diziam que eram fabricados e descartáveis. Isso! Eles acabaram se tornando uma das bandas mais resilientes, criativas e longevas de toda aquela explosão alternativa da década. O tempo sempre é o crítico mais honesto. Se você curtiu o vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal Grande Aposentado.